vamos dar as boas-vindas para quem está aqui conosco hoje, que é o Chris Kitts. Seja muito bem-vindo, Chris. Ei, Pava, e todo mundo, boa noite a todos. Boa noite. Olá. A Denise, a Elka, o Eio, que hoje participa lá do Cali, o Josimar, que bom que está conosco mais uma vez, a Letícia e o Renato. Oi. E a Monize, que está de volta também. Estamos com duas Monize hoje. Monize 1 e Monize 2, mas são a mesma pessoa. Monize 3? Então, gente, olha que legal que eu reservei pra gente fazer hoje. Claro que a gente vai conversar e tagarelar bastante, bem à vontade, como sempre. Mas eu trouxe aqui, deixa eu ver onde é que esse mouse não cair aqui. Aqui. Eu fui lá, eu tenho um perfil do Instagram que é do Maurício Bacar, e ele posta frases muito interessantes, sempre. Então eu trouxe essas frases pra gente refletir sobre elas. Então a gente lê elas e comenta. Acho que vai ficar legal porque são todas frases muito profundas. Topam? Claro. Perfeito. Aqui está ele, Maurício Bacar. Então vou começar com a primeira frase dele. Mas aí a gente vai conversando livremente, viu? Temos bastante coisa pra falar, principalmente o Chris e o Eio. Ah, gente, peraí que eu esqueci de desligar o telefone, tá tocando. Peraí. Eu tenho. Vamos ligar o telefone. Pronto, desligado, gente. Mas E a primeira frase do Maurício Bacar. Não vai atender tua avó, pô? Entendeu o quê? Não vai atender a dona Josefina? É o Matheus Prato. Ah, bom. Tem uma frase dele que é bem legal. O Matheus Prade foi demitido antes de começar a trabalhar aqui no canal. Foi. Você lembra que ele chegou a aparecer num vídeo? Ele chegou a aparecer num vídeo, como ia ficar lá na técnica. Você lembra? Ele foi demitido antes de começar. Não dava, gente. Não dava. a imagem dele não tá bacana. Travou? Ótimo. Mandar um abraço pro Paulo Yasbeck também, que sempre nos comentários da Meditação Mundial nos presenteia com algumas reflexões, algumas frases filosóficas. É verdade. E eu vou dizer aqui uma frase do Maurício Bacar, que ele diz assim, né? Acredito que não seja do Maurício. Isto. Que ele postou no Instagram dele. Há que saber poucas coisas, porém aplicá-las, né? É mais importante do que saber. É aplicar. É claro que precisa saber para aplicar. Mas só saber não adianta, né? Sócrates, essa? Tu sabe o que aqui não tá dizendo? Pelo que eu me recordo, acho que sim. Acho que sim. E tem uma outra frase que acredito que ele não tenha postado, mas já vi lá onde ele trabalha, onde ele dá as aulas, que diz que nós precisamos de muito menos livros do que aquela quantidade de que nós carregamos conosco, né? Se nós estivermos com 2 ou 3 livros apenas, já é o suficiente. Basta lê-los, refletir, meditar sobre eles, ir para os bosques para a vida e aplicar realmente esses conhecimentos. E é verdade. É verdade. E aqui tem outra frase que diz assim, ó. Se vires um homem mau, medita sobre os teus próprios defeitos. Não é Confúcio. verdade? Confúcio, velho. Tu está Confúcio? Sabe que a imagem da tua câmera, ela está espetacular. Está. Está é a melhor. Tá melhor mesmo. Também tá muito boa hoje e a do Josimar tá muito boa também. A do Josimar também tá boa. E a Denise é muito bonita. Do Josimar só tá Obrigada. ruim o áudio. É bonita nessa luz. Você tem olhos claros, Denise? Eu tenho, só que veio com defeito, daí eu tenho que usar óculos. Melhorou a voz? Tá bom aqui para mim, Josimar. Tá ok? Tá ótima. Quando o Pavão sai, continua gravando? Pronto, voltei. Continua gravando. Eu queria falar uma frase que eu tenho. Oba!
É assim. Na verdade, primeiro eu vou falar uma coisa sobre uma frase, aquela frase que você disse. Se você vê um homem mau, não, esqueci o Medita sobre os teus defeitos. Então, Medita sobre os teus defeitos. sim. Antes de você olhar para os outros, olhe para si mesmo. Exatamente. Antes todo mundo fizesse assim, né, Renatinho? Tem uma passagem de Cristo, como nós estávamos falando aquele dia, que até eu postei um vídeo falando sobre isso no canal, que antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira antes a trave do teu. É verdade. É verdade. O que adianta falar dos outros, né? O que adianta? Muito bem. Tem outra frase ali que diz assim, ó, pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota. Né? Essa eu não me recordo quem tenha dito. Foi ditado samurai. Ah, É. estar sempre pronto para morrer. Acho que é uma das grandes frases dos samurais também. É assim que o nosso verdade. DNA evolui, né? Através dos desafios, né? A mesma coisa na musculação, por exemplo. Você precisa do peso, da dor, sentir um pouquinho ali, para você ter resistência depois, né? Sim. É verdade. A minha frase é meio bobinha, mas acho que vocês vão gostar. Para todo game over, existe um play again. Muito bom. Isso é verdade, né? Isso é mais pura verdade. Com Constante certeza. movimento. Outra frase é coragem é fazer o que é certo. Confúcio também. Confúcio também. Gosto bastante da sabedoria de Confúcio, uma sabedoria bastante prática, não tão transcendental, mística, esotérica, assim, pega e vai direto na raiz, né? Antes, Olha- ele comentava bastante, né? Quando os discípulos dele perguntavam, ele, mestre, fale-nos sobre a vida após a morte, ou sobre o plano espiritual. Ele, não. Primeiro entenda da vida para depois entender da morte. É verdade. Ele, eu vi que tu foi muito caprichoso ali atrás, cuidando dos vasinhos de planta, porque não tinha aquilo lá ontem. Sim, coloquei para dar o ar da graça. Ah, que legal, ficou bonito. Parabéns pelo capricho. Muito obrigado. E está caprichoso também, e muito caprichado, estes quadros aqui atrás, né? Mas Então mesmo. Esses Eles não- foram presentes, né, que a gente ganhou. foram presentes da Magali Sante, que mora aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade próxima, e veio e nos presenteou com essas mandalas que ela fez a próprio punho e emoldurou. Está aqui no Cali e ficará por aqui. Magali, Muito eu te obrigado. agradeço muito pelas mandalas. Ficaram muito bonitas mesmo, com o logotipo do canal, olha lá. Que lindo. Aqui, ó. Eu também notei algo maravilhoso. O quê? Que o Hélio tá parecendo um japo. Parece, né? Pode parecer até. Que Eu coisa, né? Sozinho. Se eu dou um sorriso assim, os olhinhos só. Ai. Olha só a outra frase. Diz assim, ó. Você não pode ter um domínio maior ou menor do que aquele que você tem sobre si mesmo. E geralmente é baixo. Realmente. A gente não consegue nem dar conta do cérebro. Hoje ele tá afiado, hein? Tá Tá bom. Renatinho hoje, coisa boa. Mas é Agora- verdade, não consigo. Bom, pode passar. Então. Não, eu vou falar mais essa frase aqui, depois a gente vai partir para nossas conversas particulares. Porque olha o que diz a frase. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Vai dizer que não é verdade. Sim. E tem uma outra frase, não é do mesmo pensador, esta é de Cícero, né? A outra que eu gosto bastante é de Marco Aurélio, imperador romano, que diz, mente tranquila, isto é felicidade. É bem na mesma temática, É mas verdade. é exatamente isso, mas eu gosto
de lembrar, né, que é aquela mente tranquila de ter realizado tudo aquilo que nós precisamos realizar. Não a mente tranquila de ociosidade, né? Ah, sim, isso, é a mente tranquila, até mesmo no modo de interpretar e ver os acontecimentos da vida e as coisas da vida, né? A mente Sim, tranquila em todos os sentidos. Essa geralmente. frase foi de Cícero, em 106 antes de Cristo. Nossa, Faz tempinho, né? Faz 2100 e poucos anos. Os caras já sabiam, né? De Pra te tudo. ver como o universo tem suas verdades imutáveis, né? Que o homem não Sim. consegue mudar, nem com o passar de mais de 2000 anos e nem vai mudar. É porque passou 2000 anos, mas ainda o projeto é o mesmo. Então, É, o projeto ainda é o mesmo. O dia que mudar o projeto, talvez mude, mas o projeto ainda não mudar. Muito bem. Gente, agora eu tenho que falar uma coisinha com É a vocês coerência, diferente. né? O Cris quer marcar contigo, Hélio, a gravação de músicas. Conversem aí entre vocês, porque o assunto é com vocês. Preciso do Hélio. estou aqui, sempre Preciso de você, Hélio, a para seu servir. marcar o dia pra gente gravar as músicas pro Pava Play. Quem não sabe, o Hélio vai tocar flauta. E eu vou compor a Só música. flauta toca flauta. aquelas flautas daqueles vídeos, São várias flautas, né? aquelas flautas xamãs. Estas mesmo. Sim, Hoje mas o estava. Hélio tem que combinar com os amigos encarnados e os não encarnados também para fazer esse trabalho. Tem que fazer uma reunião, marcar uma reunião, né? Que não seja no mesma data da reunião do Pava, né? Que é às 19h30 da sexta-feira. É lá na casa do Juliano. É, Na nessa casa aí eu não do. posso não comparecer daí, se for nesse horário. Ô, Pava, eu ia falar sobre os cursos igual o da Valéria, né? Eu vi que tem vários módulos. E como é R$ 300, não teria como você ir liberando, fazendo módulo 1, R$ 100, módulo 2, mais 100. Porque aí a pessoa poderia pagar por mês, né? Pegar um módulo, aí eu pago R$ 100 naquele mês, no próximo mês eu faço o segundo módulo, pago mais 100, parcelar, né? Libera, divide o módulo para você conseguir vender mais, porque R$ 300 assim no mês é difícil, né? Sim, o curso da Valéria, ele é assim, é um curso excepcional e diferente, porque aquelas meditações, elas não são conseguidas ser feitas pelas pessoas em pouco tempo. Tem gente que até hoje tá com o curso já há 5 meses e não conseguiu concluir o curso. Não acessou as Tem últimas. gente que fez o curso em 5 semanas, como é o cronograma, né? Que é para ser feito em pouco mais de um mês o curso. Mas é muito difícil da pessoa conseguir fazer em um mês. A Valéria tinha dito o seguinte, a Valéria tinha dito que era para a pessoa fazer 7 vezes cada meditação e ao longo, 7 dias cada dia fazer uma vez a meditação. Daí o que aconteceu? As pessoas elas falhavam às vezes um dia porque não podiam, porque aparecia um outro compromisso. E daí elas pensavam assim, puxa vida, perdi o fio da meada da meditação. Daí elas paravam. Daí, daí na segunda aconteceu de novo a mesma coisa, ela já falhou um dia, daí falhou outro porque não conseguiu, e as pessoas acabavam abandonando o curso. Porque meditar não é pra todo mundo, assim também, né? Que sempre vai conseguir fazer as meditações direitinho, bonitinho, e vai ter o tempo pra tudo isso. Não E a somos Valéria tão tava- disciplinados ainda. Isso. E eu fui falar isso tudo com a Valéria, né? A Valéria disse que essas meditações, elas causam muitas transformações na pessoa. Então cada um faz a seu tempo. Faz o tempo que consegue, o tempo que dá, o tempo que se sente com vontade de fazer. Senão não adianta. Então, o curso Meditações de Cura 2 vai ser assim também. Só que vai precisar ter o Meditações de Cura 1, porque precisa ter tudo aquilo lá trabalhado para entrar nos novos níveis. A Valéria até disse que a pessoa como esses trabalhos são muito profundos, né? Ela disse que no futuro as constelações familiares vão ser substituídas por meditações de cura. No futuro. Porque a constelação familiar é uma transição para um novo nível de consciência, né?
E o que faz Sim, mas eu digo de dividir o curso. Esse que já tem, porque são várias meditações repetidamente, não teria como dividir, a pessoa compra um, daí acabei esse, aí vai lá e compra o outro. Ah, entendi. Tu quer dizer, são 5 meditações, dividir cada uma delas em 5. Porque a pessoa compra conforme ela consegue, né, o valor que ela tem, o tempo que ela faz. Assim, ela não precisa dar R$300 no mês, ela consegue dar 100 no mês, 100 no outro, divide o valor para vender mais mesmo. É sim, eu vou propor então pra Valéria, é uma boa ideia mesmo. Vou propor pra ela, por mais que a pessoa pode já fazer parcelado, né? Mas eu vou propor pra ela, porque o curso... Ah, não, mas parcelado no cartão. Eu mesma não uso mais cartão de crédito. Comigo, todos os cursos que eu comprei com você é no dinheiro, porque você gasta R$300 no cartão, você paga 600, às vezes, entendeu? Não compensa. Nossa, certo. Não, eu vou falar com ela, vou Mas propor pra ela a parcelamento dos cursos, das meditações, que nem faz o Sartori com o salário aqui. Vou propor pra ela. Obrigado pela ideia, Denise. Acho que ela vai gostar, acho que vai ser uma boa opção mesmo. Proporei a ela. Muito obrigado pela dica. Acho que vai ser bom mesmo, até porque a pessoa que ela comprou o curso e ela não consegue fazer as demais, né? Também ela não compra já as demais, porque ela não vai fazer, ou desistiu de fazer, né? Mas até o curso expansivo de cristais, de espiritualidade, você poderia dividir. Eu comprei ele completo, mas tem pessoas que só querem ver as leis universais, essas coisas. Aí você divide para ver o que é mesmo, esse fica assim mesmo, se tá bom assim, aí a pessoa compra, se quer, se não quer, não compra. Eu só ia te pedir uma coisinha, Denise, pra ti não precisa aproximar o microfone da boca, porque está muito alto o teu áudio, muito mais alto. Nossa, eu tô gritando, gente, desculpa. Os equipamentos aqui estão tudo no vermelho, as luzinhas. Acho que nessa distância tá bom, não precisa aproximar, fica ótimo. Bom, eu vou compartilhar uma das observações ontem. Isso que aconteceu ontem, na verdade, para nós ingressarmos no nosso papo, então. Geralmente, quando acontecem os trabalhos aqui no canal, como foi o caso de ontem, da meditação mundial, ou quando tem uma rotina forte de aulas aqui no Cali, o contato com a espiritualidade fica mais perceptível, né? Porque nós estamos mais abertos a isso. E a meditação mundial, porque já vem de uma longa trajetória e tem, de certa forma, uma responsabilidade interessante, assim, por isso eu creio que os amigos espirituais se aproximam. E essa proximidade, ela se estende até um certo período após o término da meditação mundial. E eu terminei ontem aqui a guardar todos os cabos e fomos embora. E eu estava chegando já em casa e eu passo por uma subida de carro, uma subida bastante íngreme mesmo. Aqui a cidade é no meio dos morros, né? Uma depressão, tem bastante morro em volta, então tem essas subidas. E eu estava passando por um rapaz que ele é catador de lixo, que ele estava com a sua carrocinha, só que a carroça dele, já no final do dia, era 11 horas da noite, estava com 3, 4 andares assim, de lixo. Né? E ele subindo aquela lombada, aquela região íngreme ali, fazendo muito esforço, muita força, né, para carregar aquela quantidade de peso. E eu olhei aquilo ali, nossa, cara, imagina o esforço que esse cara tá fazendo e o pior de tudo, ou eu pensei comigo assim, né, o pior de tudo, ele não pode nem descansar, ele não pode nem parar, porque se ele perder o embalo, ele não sobe depois, com tanto peso. E nessa hora, ficou muito nítido para mim um amigo espiritual que nos acompanha também na meditação mundial, falando exatamente a mesma coisa que ele estava passando, só que nós, em relação ao nosso crescimento humano, ao nosso crescimento espiritual. Porque ele
aquele rapaz carregando o lixo dele para reciclar, não interessa se ele estava cansado ou não, e com certeza ele estava, porque passou o dia na rua caminhando e catando. Mas mesmo quando ele está cansado, ele não pode parar, porque ele ainda não chegou em casa. E muitas vezes nós, nos nossos caminhos de crescimento humano e espiritual, nós nos entregamos, nós cansamos. E este amigo veio e falou que nós fazíamos o mesmo que ele. A gente parava, a gente se cansava e deixava de caminhar. Mas nós ainda não estamos em casa. Então, não tem porquê nós pararmos de praticar, nós pararmos de manter a atenção em todo o nosso dia, nós pararmos de olhar para esse lado da vida. Então, foi um puxão de orelha que eu tomei, né? Porque tudo que acontece com nós é para nos servir também. E eu fiquei pensativo sobre aquilo ali, quietinho um pouco, depois eu vi e tomar o puxão de orelha e resolvi compartilhar aqui, porque pode ser de valia para mais algumas pessoas que se sintam cansadas também nesse caminho da espiritualidade. Mas o trabalho é de formiguinha, né? O trabalho é de passo a passo, dia a dia, e sem parar, fazendo o que nos compete e segue o baile, como diz aqui os gaúchos. Eu posso falar uma coisa? Muito bem colocado aí. Pode falar. Às vezes a gente cansa só de uma parte, entende? Às vezes a gente está passando por várias coisas e cansa só de uma parte que às vezes está demais. E aí a gente dá uma relaxada naquilo ali, pelo menos, e continua no resto. Pode ser que volte para aquilo ali, mas é só uma relaxada num ponto só, às vezes, que está sendo um pouco demais, sabe? Isso é verdade. Isso é bom e é importante também, né? É porque às vezes porque a gente fala assim de uma forma geral, mas não é geral. A gente tem várias coisas na vida, várias áreas na vida, e às vezes uma área cansa, a outra não, entende? E aí, no caso, a gente tem que descansar aquela área, porque senão você atrapalha até as outras áreas. E aí, depois, quando a gente retomar a força, vai para aquela área. Às vezes até desiste de uma outra por enquanto e volta. Entende? É um jogo de cintura, como se fosse assim, para a gente conseguir continuar. É isso. Né? É como caminhar, né? Para nós mantermos o equilíbrio, nós temos que estar a todo instante nos desequilibrando e nos equilibrando. Nos desequilibrando e nos equilibrando. Ótimo, Isso existe mesmo, né? É real, nítido, e acho que perceptível por todo mundo, que pelo menos parar e atentar isso. Com certeza. Uma coisa que o Bob Navarro fala... Só porque, Josimar, agora tu, o contrário da Denise, a gente pede pra te falar um pouquinho mais alto. Mais alto? Então, o Bob Navarro, ele passa pra gente assim, o que nós tanto procuramos, se não é a felicidade, é o nosso alívio, que é a verdade e a coerência. Tudo que nós aprendemos, né, nós queremos a coerência, é isso que nós buscamos, né? E quando a gente vê que é coerente, a gente tem como verdade. E no nosso caminhar, né, espiritual, na busca da conscienciologia, tudo que a gente busca é a coerência, é a verdade. Então essa é a nossa casa para a qual nós tentamos voltar, que é nós mesmos, né? Que é essa verdade, essa coerência que nos chama, pedindo para a gente voltar. E como ela disse, né, que quando, às vezes, no meio do caminho, existem umas coisas que a gente, às vezes, precisa deixar de lado ali um pouco, dar atenção em outras, mas não desistir dela. Você sabe que no caminhar, lá na frente, você vai encontrar alguma coisa, né, que vai fazer sentido com aquela que você deixou lá atrás, e você vai puxar automaticamente ela para lá, e você resolve. Então, por exemplo, né, você conhece, às vezes, uma pessoa, aí você vê coerência em algumas palavras dela, mas em outras você... Poxa, eu não consegui compreender aquela parte ali. Tenha paciência, você vai conseguir, você vai conversando. Isso é em tudo, né? Com a família, em casa. Você vai começar a entender, né? O que é aquele processo que ela está passando. Aquilo vai te ajudar, te ensinar. E você também, né? No feedback, vai ajudar ela, ensinar ela com esses momentos, né? Que tudo é o processo, né? Na busca da felicidade, da coerência, da verdade, existe esse processo que a gente passa, que é o movimento. E sem o movimento, você não tem um alívio, né? É a estagnação de parar no vazio, no nada. Então, a luz, ela não quer parar, né? A luz não pode ser nada. Ela tem que se mover. E nós somos luz, a luz que quer se mover. E para ela se mover, ela precisa de feedback, né?
E esse feedback dá a ela a precisão de que ela existe. Que, por exemplo, né, quando a atenção que nós queremos das pessoas é exatamente isso. Você quer o feedback, você quer que as pessoas te reconheçam, você quer que ser percebido, né? Aí eu uso a analogia de um matinho que nasce na fenda de uma rocha, ou que na fenda de um asfalto, né? Ele quer ser percebido, ele tá ali, ó, ele quer existir, né? E assim somos nós. Queremos atenção, queremos carinho, queremos exatamente brilhar, né? Ser, existir. E essa é a coerência que nos chama, que nos faz perceber que nós existimos, no fim das contas, né? E o feedback vem com a atenção do próximo. A gente doa o nosso brilho, esse brilho reflete e volta para nós, né? E às vezes existe uma coisa que é muito interessante, que às vezes não dá para impor o seu brilho. Você tem que deixar que as pessoas percebam por mérito. E quando elas percebem por mérito, elas que tentam te encher e te fazer brilhar. Por elas, não por você. Então é muito importante observar isso aí. Perfeitas colocações. Às vezes, e isso é perfeito mesmo a colocação, e talvez por isso também que a humanidade seja bastante egoísta, porque é algo natural a gente querer ser visto, só que nós não temos um domínio para manter um equilíbrio nesse aspecto. E a gente vai sendo visto, vamos nos expondo, e a gente se perde na curva. A gente se identifica tanto com isso, Exatamente. e aí quer ser visto em demasia, né? E aí vai para um extremo que é o egoísmo, né? Mais uma vez, equilíbrio, né? Mais uma vez. E no equilíbrio entre nos perceber, entre nos ver, sentir, mas sem que isso faça com que aquela parte que finge nos integrar, mas que nos separa, né, que é o ego, ele cresça. É um grande exercício também, né, muitas vezes. O ego é aquela natural, coisa né? que quanto mais a gente tem, mais parece que a gente é maior, né? Mas na verdade mais a gente se separa, né? Porque maior a gente só é junto com o todo. Então, é a prova de que o ego é uma ilusão, né? E ele foi dado a nós pela sociedade. O ego que a gente diz que a gente tem, ele foi nos dado pela sociedade. Né? Porque as pessoas que desde sempre nos disseram que a gente era, como é que a gente deveria ser, como é que não deveria, né? A imagem que trouxeram de nós para nós. Porque quando a criança ela não tinha nada disso, né? E é extremamente necessário. Sim, é necessário pra gente nos ver, mas... E é através dele que nós vamos trazer, pelo menos a este mundo, a verdade, né? A verdade maiúscula, eu digo, a essência do todo. Porque, por exemplo, estava falando antes de Confúcio, que era bastante prático, e tem um outro mestre chinês, que Lao Tzu, e ele é extremamente o oposto. Ele era muito místico, bastante esotérico mesmo, mas ambos carregavam a mesma sabedoria, porém o ego deles davam faces diferentes para apresentar para a sociedade essa mesma verdade, né? E todas elas são importantes, porque daí a gente vai aprendendo com uma personalidade, aprendendo com outra, e fazendo uma síntese do que melhor encaixa para nós, para a gente chegar a essa verdade com a nossa personalidade. Entra um pouco da renúncia, né? Quando o ego se exalta, né, querendo ser percebido, entra um pouco da renúncia, porque quando você renuncia, você automaticamente diminui aquele brilho, né? Você fala, não, eu não mereço tudo isso, eu já tenho até mais do que eu merecia. Aí, o reflexo é o oposto, as pessoas vão tentar te encher, não, porque elas vão ver mérito em você e não vão aceitar que você se diminua. Então, isso eu digo em cônjuge, né, por exemplo, ou na família, você... E nem deveria se eu não diminuir preciso pedir, né? Eu não preciso pedir. Eu já recebo. Eu não preciso pedir. Aí é natural, aí fica harmônico, né? Você flui, só flui. Perceba quem perceber, quem não perceber um dia percebe, e se não perceber, eu tô aí, né? E vem naturalmente. Sim, são coisas da nossa sociedade. Uma coisa muito interessante que diz que é que quando nós nos tornamos pequenos, a gente consegue passar não só na agulha do camelo,
né? Mas quando a gente se transforma em pequeno, a gente consegue ir por entre a densidade do universo e acessar outras realidades. Quando a gente é grande, a gente não cabe nessas pequenas portas, né, que dão acesso às verdades do universo. Então a gente deve ser pequeno para conseguir acessar as fendas estreitas que existem no universo, para acessar outras realidades. E isso foi o Equinas que falou aí até. Que ele foi dar um exemplo de uma pessoa que meditava muito. Legal. E essa pessoa, ela queria com a sua meditação acessar grande consciência, né? Acessar uma grande parcela de consciência do universo. E ele tentava muito, e ele se imaginava assim como o universo. Se imaginava muito, né? Cada vez compondo mais, abrangendo mais, né? Para chegar a uma grande consciência do universo. E ele falou que os mentores dele disseram para ele uma vez o contrário, para ele tentar fazer o contrário, para ele tentar se imaginar pequeno, muito pequeno, para que ele consiga passar pelas frestas do universo e acessar além, né? Esta é uma grande dica também de quando vamos meditar, né? Não sentemos para meditar para crescer, sentemos para meditar para expandir, mas sim que nós sentemos para meditar para justamente isso, morrer, deixar de existir, dá para se dizer, passar para a não existência, Pablo, tu que gosta dessa... Mas eu até acho que, eu não sei se eu concordo muito totalmente com a frase, né, porque existir é tudo que há. Não, a frase... Mas eu entendo. A frase, na verdade, é sentar para morrer. Morrer é essa separação que a gente se reduz, né? Que pode se chamar de ego, que a gente se tira, querendo se formar, fazer uma forma nossa, né? Morrer tudo que tu se identifica. Morrer isso, né? Morrer essas coisas que nós achamos que somos, para deixar um espaço para que nós verdadeiramente possamos se apresentar em nós, né? Para renascer, né? Reaprender, renascer. É. Quando vocês sabem que está começando a matar o ego? Olha. Essa vai ser uma boa frase. Quando você não se vê como duas pessoas. Às vezes, a gente chega a um nível que a gente se vê como duas pessoas, a gente parece que tem dupla personalidade. Quando isso começa a desaparecer, é porque você já está integrando o ego à sua alma. Na verdade, você sabe... Na verdade, você fica sabendo quando você para de refletir em frente ao espelho e vai refletir em outros lugares, principalmente para dentro. Olha! Mas tem uma coisa, assim, sobre essa questão de somos um e tudo mais, e sentir todos dentro de si, essas coisas todas, a própria imaginação, por isso que criança é muito inteligente, a própria imaginação dá para a gente fazer isso, tá vendo? Muitas vezes, quando eu me pego muito no ego, eu tento me imaginar como sendo todo mundo, como sendo tudo, só na imaginação, e dá certo. Dá certo, a gente perde um pouco. Esse espelho que eu falei, ele pode ser tanto o objeto de espelho, quanto outras pessoas, que acabam virando espelho seu. Sim, sim. Mas eu acho que é impossível aqui na Terra alguém conseguir acabar com a égua. Foi 2, 3 pessoas, né? Buda e o Gautama, né? Que tem 2 Budas. Impossível não é. Se você fala que é impossível, vai ser impossível. Ah, mas a gente é muito primitivo ainda, é difícil. Mas há que se entender um ponto, né? Esses mestres, Buda, como tu comentou, Denise, ele sim atingiu um estado de consciência onde não existia mais o ego, onde ele vibrava a unidade. Mas para ele passar esse conhecimento ao mundo, ele necessitava do seu ego. Exato. Ele precisou. Então, concordo em parte contigo que não tem como nós abstermos totalmente desse ego, porque a gente necessita ele para estar em convivência aqui neste plano. Agora, a partir do momento quando ele partiu e começou a se desintegrar os seus corpos, ele já sabia muito fácil o caminho para realmente, aí sim, não ter mais ego algum. Aqui realmente a gente precisa mesmo dele. Eu queria falar uma coisa, assim, que eu enxergo um pouquinho diferente, talvez não é diferente, mas eu acho que pode acrescentar uma coisa. Sobre a questão de renegar o ego, eu estou passando, vamos dizer assim, já faz um tempo que eu passo por um momento que eu não concordo muito com renegar.
Maravilha, eu também não. Exatamente, porque eu acho que quando você renega, exatamente na constelação, né? Fala, quando você está renegando. Isso. Né? A repressão. Então eu estou num processo onde eu olho para ele, sem julgamento, mas e também sem me misturar. Eu acho que isso que é um dos momentos onde você encara e a coisa fica e vai se dissolvendo, entende? Pelo menos esse é o processo que eu estou passando, assim. Então, até, por exemplo, hoje, uma meditação que eu fiz, e eu meio que quase conversa, assim, eu te aceito, eu te olho, eu te enxergo. E aí parece que ele se acalma. Essa é a minha experiência. Com certeza. A gente tem que acolher. Aquele feedback, né? Aquele feedback que ele precisa. Tudo que ele quer é ser percebido, né? E por isso que também eu não fico olhando, assim, o processo que eu estou passando. Eu não estou mais olhando, assim, essa necessidade de, as pessoas me enxergarem, mas eu me enxergar. E o próprio fato de eu enxergar o meu ego eu sinto que já é um processo, assim, de caminhar, assim, para um autoconhecimento, até para entender, porque o ego não está aqui. Se não tivesse finalidade, nós não teríamos o ego. Com certeza, com certeza. A minha opinião sobre o ego é que a gente precisa dele, mas existe diferenças e existe novamente o equilíbrio. Porque existe aquele ego que faz com que a gente se transforme em uma pessoa pior e com a mente menos tranquila e menos alinhada com a verdade. Mas esse ego, por quê? Porque a gente herdou de uma sociedade que não é bem alinhada com a fraternidade. Então esse ego ele pode querer fazer a gente crescer frente aos demais, esse ego pode fazer a gente se diminuir frente aos demais, esse ego pode fazer a gente se achar de, né, isso ou aquilo, ou enfim. Mas o ego em equilíbrio, ele faz a gente nos ver como indivíduo que somos no momento, mas ele não vai fazer com que a gente queira ser maior que o outro ou menor que o outro. Daí a gente tem que ter a consciência sobre esse ego e saber que nós não somos essa imagem criada nossa, o que a sociedade trouxe de nós, e que daí quando o Hélio diz que a gente morrer... Quando o ego do Hélio. Quando o ego do Hélio diz que é pra gente morrer, eu acredito no sentido de fazer isso, de abandonar todos esses conceitos que nós mesmos fazemos de nós, herdados deste ego, herdados do que a sociedade nos disse, nos falou, nos traz, nos trouxe. A mania de se nos perceber de um âmbito mais profundo para que a gente equilibre essa percepção que temos de nós, para que a gente equilibre esse nosso ser, porque cada indivíduo é único no universo, mas nenhum é maior ou menor que o outro. Mas todo mundo é único, tem suas individualidades e suas funções no universo. Nenhuma planta no jardim é igual a outra, porque cada uma tem a sua função. Cada um tem a sua beleza, a sua cor, a sua tarefa. Enfim, eu acho que o ego a gente precisa, tanto é que a gente precisa da mente para que a gente transforme em palavras as coisas que tem a ver com essa frase aqui do Maurício Bacar, que ele disse, quer dizer, que foi do Siri Ram, que diz: a mente conhece apenas a forma das coisas, porém não a sua essência. E é aí que nós tentamos chegar, né? Sair da forma, onde a forma está o ego, tanto o ego em desequilíbrio quanto o ego em equilíbrio, e chegar na essência, onde lá, além de ser já a mente não consegue mais confabular, a gente só consegue sentir, e com certeza é fora de ambos os egos, tanto dele em equilíbrio quanto dele não, porque daí a gente se aproxima do todo, né? E quando a gente fala em todo, ainda tem aquela coisa do ego coletivo, porque a gente tenta levar o ego que a gente tem de nós para o todo, né? Quando a gente imagina assim o todo e todas as coisas, todos somos um. Mas a gente começa a fazer, então somos como? Já começa a dar uma forma e começa a trazer novamente as características humanas para o todo. Então, mais uma vez, né? A mente só conhece as formas. Então, quando a gente medita ou tenta ter alguma reflexão fora do espelho, né, Cris? Tem que sentir que é o caminho, e daí expressar até mesmo fica difícil, né? É uma coisa que é novamente bastante individual. Complementando o que o Pava falou, quando a gente fala, o ato da gente falar matar o ego, é nesse sentido que o Pava falou, de você transcender, deixar matar, mas a gente sabe que quando a gente mata, a gente não deixa de existir, né? Ou seja, quando você morre, não deixa de existir, e o ego também não, ele transcende, né? Ele vira outra coisa, você consegue ter o equilíbrio dele muito, muito mais fácil, porque ele transcendeu aquilo. Mas eu acho importante falar essa coisa, só ressaltar, porque
quando fala matar, muitas vezes a pessoa pode estar entendendo assim, tem que eliminar. E na verdade, acho que às vezes você entendê-lo, mas assim, não se também não identificar com ele. É justamente o fato de ser observador, entende? Sim. É porque eu falo matar assim, no sentido o sentido budista, né? Você tem que matar o ego, né? Então é nesse sentido. É porque é sempre metáforas, né? Então o matar não é terminar com ele, é transcender ele, porque todo mundo no budismo você sabe que as coisas não morrem, né? E é isso que afasta as pessoas da espiritualidade, porque elas acham que vão ter que largar a vida delas, o emprego, os bens, e isso afasta as pessoas da espiritualidade. Tanto que no canal falam, você tem que trabalhar de graça, você tem que fazer curso de graça, né? Aquela ideia que espiritualidade é ser pobre e miserável. Tem isso também. Enquanto, na verdade, a espiritualidade é a plena abundância e prosperidade. Né? É verdade, é verdade. Mas esse sentido de matar o ego, a melhor forma de matá-lo é realmente compreendê-lo. Quando você compreende uma situação, aquilo ali deixa de ter um significado pesado, e aí você consegue lidar tranquilamente e transcende. É porque essa palavra matar e morte é muito pesada ainda na nossa sociedade, mas ela tem uma outra conotação oriental, né? Então eles lidam muito bem. Então quando você fala matar, é você transformar aquilo. Acho que então absorver, né? Absorver. E absorver para que ele se transmute, né? Para que ele transcenda, como disse é. Integral. Gente, estamos no final, faltam 3 minutos. Sim? Nossa! Foi rápido. É até as 10, não é? Parece que o Renatinho queria falar alguma coisa sobre o ego, mas eu não sei se ele ainda lembra. Tá, enquanto isso, o Josimar fala conosco o que ele tava falando. Fale, Josimar. É que tu fala baixinho, então, Josimar. Fala mais alto. É que quando você falou sobre na fisicalidade aqui, no espaço-tempo, a gente precisa do ego. Porque ele é a única coisa que nos diferencia, né, do redor. Porque você sabe que é você através da sua percepção peculiar ali, única, né? Então você não se mistura com o ambiente, com os átomos aqui da atmosfera, né? Você consegue se situar. A tua consciência permite que você, através do contraste, né? E através da diferenciação ali que o movimento causa, você vê, eu sou isso, aquilo ali é a cadeira, aquilo ali é o celular, aquilo ali é o armário, etc. Aquilo ali é outra pessoa. E a nossa consciência, ao longo do tempo, né, ela tende a ela mesma fazer o auto-julgamento do que é o que, por exemplo. Né? Nós temos a tendência de, por exemplo, o extraterrestre. Ele vai sempre ter essa forma que nós estamos vendo nós mesmos neles. Né? Vai ter 2 olhos, boca, nariz, orelha. A gente espera que seja assim. Senão você ia ver uma folha e ia falar, um extraterrestre ali. Não. Então a nossa cognição sempre vai reconhecer, a cognição mental sempre vai reconhecer aquilo que somos nós mesmos, né? Então, aí o ego já não passa a ser apenas eu para lá. É porque eu para lá é a mesma coisa de lá para cá, então aí nós somos um. Então, no espaço-tempo nós somos separados, mas no atemporal nós somos um. É perfeitamente colocado. É verdade. Magnífico. Fora do espaço-tempo, né? No atemporal. É verdade. Que, mais uma vez, lá onde a mente já não consegue alcançar, pelo menos não a nossa mente, né? Porque esse universo é mental, como diz, né? Então é dual, é polarizado. Então sempre vai ter o claro e o escuro, né? Sempre vai ter o outro lado da moeda. Então, mais uma vez, quando a gente passa por lado do sentir, a gente não pode incluir, a gente tem que, na verdade, não há nem o equilíbrio entre essas coisas. Fora da campana que a gente disse. E o Renatinho lembrou? Isso. Eu já lembrava. Bom, eu queria falar algo mais longo, mas eu vou tentar resumir. Certo. Renatinho, pode ir falando. Eu só vou aqui pausar a câmera e apagar alguns arquivos dela para poder continuar gravando. Mas pode ir falando que eu estou ouvindo. Tá. A própria maneira de pensar que está matando o ego já é um pouco meio que física, né? Física, um pouco de ego, porque você se espelha nas pessoas. Você acha, não existe
Tem certas pessoas que não acham que existe espiritualidade, que só existe o físico. Bom, essas pessoas estão meio que em um estado de ainda. Eu não posso afirmar que ela. Nossa, eu me confundi tudo. Você não pode afirmar que as pessoas que pensam que não há espiritualidade, que é Viu só, gente? que você não pode afirmar. Não posso afirmar que elas estão em grau menor de evolução, mas. Viu só, gente, como eu digo que as crianças elas vão revolucionar o mundo quando elas estiverem no controle? Tô dizendo, para aí que vem a transição planetária. Na verdade, No início que ele falou ali. não falo controle que parece tipo as crianças vão governar o mundo. E vão mesmo, ó, pelo menos a sociedade. Quer colocar, Josimar? Não, o Renatinho. Você Na hora concluiu? que ele começou a falar. Na hora que ele Qual que é a começou a falar ali, ele quase foi. Matar o ego, na verdade, seria como. Quando você pensa em matar o ego, você pensa em alguma coisa física. Você não consegue pensar além disso. É verdade. Às vezes você tem que. Não, Você meio tá usando o ego pra matar o ego, não é isso que ele quis dizer? É verdade, né? Você está usando o ego para matar o ego. Concluiu o que você pensava? Não. Então. Meio que. Para matar o ego. Se você matasse ele, ele seria gerado de novo, por causa que Deus fez tudo ter uma função. Fez tudo ter uma função. Então, meio que o ego, ele se torna não uma parte de si, mas sim uma memória, uma lembrança, uma... Não é nem uma parte. É mais uma memória ou uma lembrança. É mais... Quando você estiver evoluído, você vai entender que ela é mais meio que um dispositivo que faz você evoluir mais rápido. Olha, eu concordo com o Renatinho. Eu concordo também. É lidando com ele que a gente vai aprender. E é bem isso mesmo, tem uma grande funcionalidade. Eu, inclusive, vou levar para estudo as frases do Renatinho e as colocações dele. Porque só O ego é um dispositivo. E é mesmo, né? Josimar... que é a memória. Mas espírito mais evoluído memória, não tem né? ego? E é perfeito, realmente a memória, Espíritos... né? Isso. Espírito evoluído tem ego? Bom, Quando depende vem pra matéria, vai utilizar ele em equilíbrio. Depende do grau do espírito, né? Depende do que você acha que é o ego. É verdade. Vocês perceberam, eu vou falar mais uma vez assim, ó. O ego de um ser mais elevado, então, que vem pra matéria, ele vai ser o ego em equilíbrio. Se vocês notarem, eu vou dar um exemplo de Jesus Cristo, que foi uma pessoa muito evoluída, que veio para a Terra. Ele nunca falou nele. Ele sempre falou ele como a verdade, o caminho e a vida. Ele nunca falou nele, ele falou que ele é o caminho, entendeu? Ou seja, que ele é a vida, que ele é... Ele sempre se referia como... Nunca como algo individual. Ele se referia como o universo inteiro. Ele se referia como o todo e não como indivíduo, pessoa ali. Até agora não tem assim as exatas colocações, mas se vocês notarem qualquer frase dele, ele nunca se coloca como algo individualizado. Ele sempre se coloca como o todo. É por isso que estava... Gente, olha só, desculpe-me, mas eu terei que encerrar a nossa transmissão, porque a gente não pode mais aceder o horário. Não é por eu não querer conversar com vocês, porque pelo contrário, eu quero sempre conversar com vocês. Eu fico muito feliz com as nossas reuniões e nossos encontros. Será mais rápido. A partir da próxima semana, a nossa conferência ela vai ser transmitida ao vivo no canal para os assinantes que patrocinam o canal. Então, eles vão poder interagir conosco através do chat, trazendo as colocações deles. A gente lê o chat deles e coloca as contribuições que eles trouxerem também.
já está indo lá para o Pava Play, essa nossa conversa. Então ela não pode ficar muito longa e ela tem que cumprir o tempo, até porque todos nós temos também horários. Eu sei que o Hélio ele precisa ir embora em não muito tempo. Então vamos combinar que a gente faça exatamente, pontualíssimo, acho que eu atrasei alguns minutinhos hoje. Não, mas 7 horas da manhã que termine 10h05, sem aumentar muito esse horário. Até é bom que daí gera mais assunto para a próxima e a gente traz dinâmicas, traz perguntas. Se alguém tem mais uma última colocação, fique à vontade. Vai lá, Elka. A Elka queria falar. Eu só ia dizer sobre essa questão aí que você estava falando de Cristo, eu só ia acrescentar, eu só ia dizer que antes eu estava tentando falar isso, que o ego, ele gosta de se explicar, gosta de se defender, enquanto você estivesse explicando, se defendendo uma unidade, entendeu? Como não fosse o todo, você ainda está com o ego não integrado. Então, isso era só para acrescentar isso que você falou de Jesus Cristo, que ele só falava como se fosse o todo, ele falava como se fosse... Né? Ele falava dessa forma mais abrangente. Ele não se defendia, ele não se explicava. Não tinha esse negócio de eu isso, eu aquilo. Ele falava dessa outra forma, era só isso. Colocar também só para completar ela, no princípio da consciência ali, né? Que existe o nada, e o nada seria o Espírito Santo, né? Da Trindade. Aí a consciência se percebe. Se ela se percebe sendo nada, então ela já separou o nada dela, ela já não é mais o nada. Então é o pai separado da mãe. Então já são dois ali, né? Que é o contraste do ser e o não ser. E esse que percebe o ser e o não ser já é o filho, que seria Jesus, né? A consciência, a primeira consciência divina que está no momento primeiro da criação, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, que é o triângulo que gera a base da realidade, né? Polarizado, 3D e tudo mais. E pode ser a mãe, pode ser a filha também. Sim. Boa! Olha, gente, vale ouro essa nossa conferência. Perfeitamente a colocação. Magnífico, magnífico. Me lembrou até o triplo logo solar que o Maurício Bacar fala na astrologia. Que com certeza é, né? Sim, é uma releitura sobre o mesmo tema. Verdade, gente. Então, legal. Olha, agradeço mesmo a presença de todos vocês. Eu serei pontual na próxima segunda, acho que eu comecei os 2-3 minutinhos mais atrasados hoje, para configurar aqui os equipamentos. Mas a gente vai se falando ao longo da semana também. Vamos ver se eu coloco aqui na conferência também as gravações da vida no planeta Marte, caso vocês queiram para assistir também. Certo, gente? Eu agradeço muito a participação aqui na conferência, eu gosto muito de conversar com vocês. Trazem novos assuntos, novos áreas para o canal. E para a nossa vida. Então tá, gente. Cris, muito obrigado. Eu estou esperando as músicas pro Pava Play. Tá indo. Estou à disposição. Vou marcar, vou entrar em contato com você. Ok. Denise, boa noite. Vou levar tuas colocações à Valéria. Boa noite, obrigada, viu? Certo. Elka, boa noite. Boa noite. Uma boa semana para todos. Hélio, boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Pastarlo bien. Josimar, agradecemos por tua presença enriquecedora. Como de todos, foi enriquecedora. Da Letícia, do Renatinho também. Adeus, meus amigos. Adeus. Monize, agradecemos muito tuas colocações. Até mais, gente. Uma boa semana. Vocês também. Tchau. Tchau.